meus estudantes. Como vocês estão? Espero que estejam dispostos para assistir esta aula até ao final. Hoje, encontramos novamente comigo no programa Telescola para aprender no manual do 11º ano de escolaridade, na unidade temática 1, tipos de sociedades, sobre as sociedades pré-industriais, o papel das famílias e das comunidades locais. Sociedades pré-industriais. Os cientistas sociais, em especial os sociólogos e os antropólogos, utilizam habitualmente 3 grandes designações para classificar as sociedades pós-industriais. Estas designações estão relacionadas com as sociedades organizam o trabalho de modo a satisfazer as necessidades básicas do ser humano. Quando falamos em trabalho, falamos da atividade econômica. As diversas atividades que podem ser desenvolvidas numa economia são normalmente divididas em 3 setores. 1. Primário. 2. Secundário. 3. Terciário. As atividades do setor primário estão relacionadas com as tarefas que o ser humano realiza para conseguir retirar diretamente da natureza os produtos de que precisa para se alimentar. Os exemplos são a agricultura, a pecuária ou a pesca. Já as atividades no setor secundário estão incluídas as atividades ou tarefas que resultam da transformação em grande quantidade das matérias-primas, por exemplo, cereais, em produtos mais elaborados como a cerveja. São, por isso, habitualmente associadas à indústria. Enquanto as atividades no setor terciário surgem as atividades que se dedicam à comercialização dos produtos finais. Aqui estão incluídos o comércio e os serviços. As sociedades pré-industriais ou sociedades agrárias são assim chamadas porque a grande maioria dos produtos ou bens que as pessoas usam para consumo são retirados diretamente da natureza. A família é um dos elementos mais importantes desta organização social. Surge como um elemento central da produção de bens, da determinação do tipo de organização do trabalho e na forma como a riqueza é aumentada ou acumulada. A produção de bens nas famílias. Nas sociedades pré-industriais ou agrárias, é nas famílias que são produzidos os bens, produtos agrícolas que cultivam, animais que criam, objetos que fabricam para uso no dia a dia, etc., de que necessitam para consumir. A imagem que está no meu lado é o trabalho do agricultor do município de Manatutu. Então, em Timor-Leste, as atividades ligadas ao setor primário são dominantes. Podemos considerar que a maioria da população pratica uma agricultura de subsistência. Quer dizer, a maioria das famílias praticam a agricultura apenas com o objetivo de produzir bens para o seu consumo. No caso da agricultura, por exemplo, o milho, cultivado ao oeste e no extremo leste do país, e o arroz, especialmente cultivado no enclave de Wekusi, no centro do Manatutu, em Bocau e em Viqueque, são cultivados pelas famílias apenas para o seu consumo e sobrevivência. Já o café, cujo cultivo está, sobretudo, localizado nas regiões elevadas do centro-oeste,
de Liquiçá a Barique, passando por Hermera, também a ser vendido ou exportado para outros países. A organização do trabalho nas famílias. Nas sociedades pré-industriais, a produção de bens e a organização do trabalho estão centrados na família. A distribuição do trabalho, quem faz, o que e como é determinada pelas famílias de acordo com as tradições sociais e culturais existentes nas regiões onde habitam. Estas tradições estão ligadas à forma como os grupos estão socialmente organizados e às suas crenças, rituais e valores religiosos. Por exemplo, as tarefas podem ser distribuídas de acordo com o gênero. Homens e mulheres fazem coisas diferentes com a idade. Os mais velhos e os mais novos também não fazem os mesmos. E com o grau de parentesco existente, pai, mãe, filhos, filhas, tios, tias, primos, primas e outras pessoas ligadas à família têm tarefas distintas. A riqueza que as famílias conseguem acumular. A riqueza que as famílias conseguem acumular pode ser distribuída pelo seu grupo ou ser utilizada em trocas entre as famílias ou com os vizinhos e outros grupos, como presentes, ofertas nos casamentos, funerais e pagamento nos casamentos. Para além da família, também o conceito de comunidade é importante para compreendermos as características dominantes nas sociedades tradicionais. Noção de comunidade. A comunidade é uma forma social caracterizada por relações pessoais intensas, constituída pela cooperação, pelos costumes e pela religião. Esta organização social é encontrada na família, na aldeia e em pequenos grupos nas cidades. Nas comunidades, o sentimento de pertença ao grupo é muito forte. Por isso, se diz que há uma forte coesão social. A pertença ao grupo é muito forte. Por isso, se diz que há uma forte coesão social. Os membros da comunidade ajudam uns aos outros e praticam em conjunto nos acontecimentos coletivos como festas, comemorações, cerimônias, etc. Deste modo, uma comunidade pode ser definida como um grupo social que tem uma maneira de viver ou de se sustentar do ponto de vista econômico, com base na organização coletiva do trabalho e na distribuição e consumo conjunto dos bens que produzem. Organização comunitária. Na organização comunitária, o trabalho é principalmente recompensado do ponto de vista social, cultural e simbólico. A coesão social é o sentimento de pertença forte à comunidade. Não significa que nela todos sejam iguais. Há uma hierarquia social nas organizações comunitárias, como o suco. Por exemplo, esta hierarquia pode ser caracterizada pelo poder ou autoridade dos homens sobre as mulheres e dos mais velhos sobre os mais novos. E, ao mesmo tempo, também se pode basear no poder dos antepassados, consideramos como protetores das tradições sociais e culturais. Existem, igualmente, rivalidades nas comunidades. Os membros da comunidade procuram acumular bens, na sua maior parte objetos simbólicos, por exemplo, tais e oias,
como no caso de Timor-Leste, mas também dinheiro para manter ou conquistar um estatuto social elevado. Estes bens são um sinal de autoridade e prestígio social. São usados, por exemplo, para facilitar os casamentos. Mas, como já vimos atrás, são também oferecidos em momentos importantes para a comunidade, como as festas, comemorações, nascimentos e morte de membros da comunidade. Meus estudantes, chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Muito obrigada pela vossa atenção. Voltaremos a aprender na próxima aula com outro título. Até breve! Hey, wando bensira, respeita ina naman ba? Tambah siramak, pomoris neba Hey, wando bensira, am tahu kina naman ba? Tambah siramak, haki ako tobo. Hey, wando bensira, respeita ina naman ba? Tambah siramak, pomoris neba Hey, wando bensira, am tahu kina naman ba? Tambah siramak, haki ako tobo. Laihan